Graça e paz, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Nesse trimestre, a gente está estudando o livro de Jó e hoje é a nossa 11ª aula. O tema da nossa aula de hoje, da lição 11, é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Bem, antes da gente começar, vamos orar, vamos entrar na presença do nosso Deus, vamos pedir que o Espírito Santo esteja conosco, para que esse momento seja um momento de bênção e edificação em nossas vidas. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos aqui, Senhor, confessar que dependemos de Ti. Queremos pedir a Tua intervenção. Precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Envia Ele às nossas vidas, às nossas famílias, à nossa igreja, aos nossos pastores, Senhor. Nos abençoa no nome de Jesus. Que Tu esteja agora com a gente, Senhor, ministrando diretamente às nossas mentes, aos nossos corações, trazendo o ensino do céu para que nós cresçamos poderosamente na Tua graça e no Teu favor, que nossa vida seja impactada, Senhor, pelo Teu toque, e assim a gente se renda a Ti, em louvor e em adoração. Glorifica o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu disse, hoje é a 11ª lição do nosso estudo do livro de Jó. E aí, lição 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Eu já vou dar a resposta. O sofrimento pode ser uma forma de Deus nos corrigir, porque a palavra de Deus nos diz que o pai disciplina o filho que ama. Mas a gente não pode deduzir que porque alguém está sofrendo, passando uma batalha, uma luta, um sofrimento, ele está sendo disciplinado por causa de algum pecado, de alguma rebeldia. Na verdade, muitas coisas podem ser a razão do sofrimento. Quando a gente vê a história de Jó, Jó não estava sofrendo porque ele estava em pecado. Era justamente o contrário. Jó estava sofrendo porque ele era justo. E o inimigo estava querendo testar se Jó era justo realmente. Mas Jó era justo. Deus chegou a testemunhar que em toda a terra não tinha ninguém semelhante a Jó. Meus irmãos, isso é muito forte, isso é muito profundo. Deus, com a sua onisciência, com o seu poder, contempla a terra toda. Ele olha para Jó, ele se agrada e Deus diz, não há ninguém semelhante a Jó. E Deus vai dizer que ele é íntegro, Jó é reto, Jó é temente a Deus, Jó se desvia do mal. Jó estava sofrendo? Sim, mas não era disciplina. Jó estava sofrendo, por assim dizer, em razão da sua justiça. Muitas vezes a gente passa por perseguições. E por quê? Porque nós somos fiéis a Deus. Porque nós estamos servindo ao Senhor. Outras vezes a gente sofre por causa da maldade humana mesmo. O mundo, há injustiças. Pessoas cometem injustiça. E por vezes o cristão pode ser alvo dessa injustiça. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso é uma forma de dizer que não se preocupe. Uma hora Deus vai nos dar justiça para nos alimentar. Mas, na aula de hoje, a gente vai estudar o livro de Jó e vamos ver o discurso de Eliú. Bem, vamos olhar o nosso primeiro slide. Quem fez discurso no livro de Jó? Tarcísio, por que essa pergunta? Porque eu estou falando de uma pessoa nova, Eliú. Nós estamos na 11ª aula e a gente já ouviu falar de Jó, dos 3 amigos de Jó. E aí vem a pergunta, né? Quem fez discurso no livro de Jó? Gente, no livro de Jó a gente vai encontrar 5 homens fazendo discurso. Quem, Tarcísio? Jó, os 3 amigos dele e depois um jovem chamado Eliú. Se a gente contar com Deus, Deus é a 6ª pessoa que vai fazer discursos no livro de Jó. Então, no livro de Jó, a gente tem esse panorama, que nós temos pessoas que fizeram discurso. Jó, os 3 amigos,
Eliú e Deus. E aqui vem a pergunta, Tarcísio, Jó fez discurso? Fez. E é interessante, aqui eu peço que vocês olhem para o slide, que Jó, no final do livro de Jó, Deus vai perguntar assim para Jó, quem é esse, falando com Jó, que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é, Jó responde, que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Deus, mas agora os meus olhos te viram. Tarcísio, eu já entendi. No final do livro de Jó, Deus fala que Jó está obscurecendo a verdade com coisas, com palavras que ele nem sabe, que nem tem conhecimento. E o próprio Jó reconhece que falou de coisas que não sabia. Tarcísio, por que você falou isso? Eu estou falando isso porque quando a gente estiver lendo os discursos de Jó, a gente tem que pensar assim, peraí, no próprio livro de Jó é dito que Jó cometeu certos erros no que falou. Então a gente não pode ler o que Jó falou e já dizer assim, Jó está certo, isso é a verdade. Calma, a gente tem que conferir se o que Jó está falando está certo ou está errado. E aí, no mesmo sentido, eu queria falar agora sobre os 3 amigos. A gente vai ver que o segundo grupo que fez discurso são os 3 amigos de Jó, né? Elifaz, Bildade e Zofar. No final do livro de Jó, também acontece de Deus fazer uma observação com relação a esses 3 amigos. Deus fala assim, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, de Temã, estou indignado com você, Elifaz, e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, por causa disso, eu já sei que quando eu estiver lendo o livro de Jó e ver os 3 amigos de Jó fazendo discurso, eu vou saber que eles também erraram, porque o próprio Deus diz que eles falaram, os 3 amigos, coisas erradas. Tarcísio, eu já compreendi, mas por que você está falando sobre eles, sobre que Jó errou, sobre que os 3 amigos de Jó erraram, se a aula de hoje, a lição de hoje, é sobre Eliú e não sobre eles? Porque tem um detalhe interessante, meus irmãos. No final do livro de Jó, Deus apresenta uma repreensão para Jó, dizendo que Jó falou coisas que ele não sabia. Deus repreende os 3 amigos de Jó, dizendo que eles também falaram coisas erradas, mas com relação a Eliú, Deus não faz nenhuma repreensão. Deus não diz que Eliú falou coisas que não eram verdade. E isso orienta a gente abrir o olho, olhar bem direitinho para o que Eliú está falando. Por quê? Porque se Deus não repreendeu Eliú, isso talvez seja um indício que Eliú falou muita coisa que é verdade. E aí talvez você diga, Tarcísio, eu entendi. Quer dizer que Jó questionou, que Jó cometeu erros no que falou. Deus questionou os 3 amigos de Jó, dizendo que os 3 amigos cometeram erros, mas Deus não fez nenhuma crítica a Eliú. Então Eliú acerta tudo, né? Não. No livro de Jó, por exemplo, tem um momento que a esposa de Jó chega para Jó e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E no final do livro de Jó, Deus não fala nada sobre a esposa. Isso quer dizer que a esposa de Jó estava certo quando falou para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre? Claro que não. Não se pode amaldiçoar a Deus. Deus deve ser honrado e respeitado. O que eu estou querendo dizer é que Eliú, não tendo sido repreendido por Deus, é um sinal para a gente abrir o olho e ler com cuidado o que Eliú está falando, porque com certeza vai ter muita coisa verdadeira no que Eliú falou. Eu não vou afirmar que tudo que ele falou está certo, mas eu vou olhar com bons olhos e vou prestar atenção. E aí, eu queria chamar a atenção que nós já vimos os discursos de Jó, a gente já viu os discursos dos 3 amigos de Jó, e agora na lição 11 a gente vai ver o discurso de Eliú, que é essa pessoa nova que vai aparecer na história. Eliú não tinha sido falado antes, Eliú aparece agora, e também vamos ver na lição 12,
Ou seja, na outra, a gente vai ver o discurso de Deus. Mas hoje é o discurso de Eliú. E aqui eu queria fazer a pergunta: quem era Eliú? Porque a gente já sabe quem é Jó, a gente já sabe quem são os 3 amigos de Jó, mas a gente fica em dúvida. Quem é Eliú? A Bíblia diz assim: mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Então, Eliú era essa pessoa, aí está a lista de parente deles, e é interessante que Eliú, quando vê Jó se justificando, se colocando como alguém justo diante de Deus, Eliú não recebe isso bem no coração. Tarcísio, por que ele não recebe bem isso no coração? Porque Eliú tem um entendimento, meus irmãos, que diante de Deus ninguém pode se declarar justo, porque Deus é tão santo, Deus é tão sublime, Deus é tão perfeito, que quem é que pode chegar diante de Deus e dizer de si mesmo: eu sou justo? Ninguém consegue fazer isso. Então essa atitude de Jó, vamos dizer assim, provoca a indignação de Eliú. Tarcísio, isso quer dizer que Jó era mau? Não. Lembre-se do que eu falei no início da aula, que Deus falou de Jó, que olhando a terra toda, ninguém é comparado a Jó. Meus irmãos, quando eu vejo essa informação, eu penso assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, Tarcísio, porque se Jó, que tu mesmo disse, Senhor, que não tem nenhum homem que possa ser comparável a Jó. Se Jó comete um erro, imagine o que é de mim, Tarcísio. Né? Tem misericórdia de mim, Deus, de mim, pecador. Mas, enfim, Eliú é alguém que tem uma atenção, tem um amor por Deus e incomoda nele a atitude de Jó de se colocar como um homem justo, né, diante de Deus. Não é que Jó não era justo. Diante dos outros homens, Jó era o que havia de melhor. Jó era melhor que o próprio Eliú, mas diante de Deus, quem pode, meu irmão, ser declarado justo? E aí vem aquela pergunta: quem era Eliú? Vamos dar uma olhadinha no outro slide. Olha só. Deus, em sua... Jó continuando. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar penetrante. Jó, em certo momento, no discurso dele, chega a dizer assim: Deus, tu se irou contra mim e tu está me atacando. A gente lendo o livro de Jó, a gente vê que não é Deus que está atacando Jó. Quem está atacando Jó é Satanás. Deus deixou, mas quem está atacando é Satanás, não é Deus. E aí, Jó vai achar, porque ele está sendo ferido, que é Deus. Ele vai dizer: Deus, tu está irado contra mim e tu está me atacando. E aí, vamos ver o próximo versículo. Olha o que está. Aí Jó diz assim: mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Por Jó pensar que é Deus que está punindo ele, por Jó pensar, de repente, que é Deus que está irado contra ele, ele cria um desejo no coração. E qual é o desejo dele? Ele quer se apresentar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu sou justo, eu não pequei contra ti. Por que tu te iras? Por que tu estás se levantando contra mim? E aí, Jó, um pouquinho em outro texto, olha o que ele vai dizer: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, ou seja, onde encontrar Deus, eu iria à sua habitação, eu lhe apresentaria minha causa e encheria a minha boca de argumentos. O que Jó está dizendo? Se eu soubesse onde fica a casa de Deus, onde Deus está, eu ia até lá e eu ia apresentar os meus argumentos para mostrar que eu não fiz nada errado, que eu não pequei, que eu não mereço essa punição. E aí, com certeza, a minha boca se encheria de argumentos e eu apresentaria a minha causa diante de Deus. E aí, Tarcísio, estranho isso, alguém chegar diante de Deus e mostrar para Deus como ele é justo? Pois Jó é incomparável. Nenhum homem tinha a altura de Jó. Deus disse que ele era íntegro,
era reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Jó estava sofrendo tanto e ele não entendia o porquê daquele sofrimento, que ele fala assim, eu queria estar diante de Deus e apresentar a minha causa. E é nesse contexto que ele ouve os discursos de Jó e fica assim, que é isso? Como é que alguém pode entrar na presença de Deus e se achar justo? E é por isso que Eliú fica indignado com o que Jó fala. Vamos dar uma olhadinha no slide. Olha só, só para lembrar. Então Jó respondeu, bem sei, olha só a palavra de Jó, bem sei que isso é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Eu coloquei esse texto aqui para a gente perceber que Jó, quando ele estava falando, meu Deus, se eu soubesse onde tu tá, eu chegaria lá e apresentaria minha causa e te mostraria que eu não mereço esse tratamento. E aí você talvez pense, vixe, parece que Jó não entendia muitas coisas de Deus. Gente, nesse texto que nós estamos aqui, do livro de Jó, mostra o próprio Jó falando. O quê? Que bem sei, Jó falando, eu sei, Deus, que isso é verdade. Como um mortal pode ser justo diante de ti? Como um mortal pode ser justo diante de Deus? Então, parece um pouco confuso, porque tem uma hora que Jó diz assim, se eu soubesse onde Deus está, eu ia me apresentar diante dele, ia mostrar que eu sou justo, que eu estou certo. E aí tem uma outra hora que Jó pega e fala assim, não, eu sei que homem nenhum diante de Deus pode ser justo, pode ser declarado inocente, porque Deus é sublime demais. O que a gente está querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar que Jó estava sofrendo tanto, que na confusão da dor dele, ele fala algumas coisas que vêm da sua confusão, da sua dor, mas não é porque ele se ache perfeito, não é porque ele se ache à altura de Deus. Afinal, Jó é um homem que é íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. E que o próprio Deus diz que não tem ninguém comparável a Jó. Mas Eliú, ouvindo o que Jó está falando, fica impressionado com isso, com a atitude de Jó de querer se apresentar diante de Deus para apresentar a sua vida e dizer que ele é justo. E aí Eliú, ele vai responder a Jó, porque ele vai pegar e dizer, não, Jó, peraí, isso aí não é certo. Tarcísio, por que você está explicando isso? Eu estou explicando para que a gente possa entender duas coisas. A primeira é que não há ninguém comparável a Jó. Jó era melhor que Eliú e que qualquer outra pessoa na terra. Mas também para a gente compreender que quando Eliú vai questionar Jó e apresentar as observações dele, é porque Eliú também viu que saiu da boca de Jó umas palavras que não deveriam ter sido ditas, que não condiz exatamente com a verdade. Afinal, quem é que pode chegar diante de Deus, não é? E apresentar a sua vida e com argumentos mostrar que é justo, porque diante de Deus a gente se quebra diante da perfeição de Deus e diz, tem misericórdia de mim, Senhor. E Eliú sabia disso. Bem, quem era Eliú? Eliú, além de ter se indignado com Jó, vamos dar uma olhada no slide, também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar Jó e mesmo assim o tinham condenado. Então, além de Eliú ter se indignado com algumas palavras de Jó, Eliú também se indignou com os 3 amigos de Jó, porque os 3 amigos de Jó ficavam dizendo que Jó estava errado, mas não conseguiam mostrar aonde estava o erro de Jó. Como é que você, Eliú pensando, fala que alguém está errada e nem consegue mostrar que a pessoa está errada? Se você não consegue mostrar que alguém está errada, se você não consegue apontar onde está o erro da pessoa, você não devia dizer que o outro está errado. Como eu estou tentando apresentar, é que Eliú é uma pessoa preocupada com a justiça e ao mesmo tempo que as palavras de Jó incomodam Eliú, porque ninguém pode ser declarado justo diante de Deus, por si só, por mérito, também os 3 amigos acusam Jó e não conseguem nem apontar erros em Jó, o que seria um ato de injustiça, o que seria uma acusação falsa. Então, Eliú é um homem justo. Esse é o ponto. Na indignação de Eliú, a gente percebe que a
pontos de justiça. Eliú fica indignado não por causa do orgulho dele, Eliú fica indignado por causa de coisas justas. Ele não acha justo que alguém declare que diante de Deus ele pode argumentar que ficaria justo, e Eliú também não acha justo que alguém acuse outra pessoa sem nem saber dizer o que foi que a pessoa fez de errado, que seria uma acusação falsa. E aí, continua. Para a gente saber melhor quem é Eliú. Olha o próximo slide. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Então o que é que a gente está aprendendo? Que até agora Eliú não falou nada, porque Eliú era o mais jovem. E aí Eliú olha para o Jó e vê que é um homem mais velho que ele. Eliú olha para os 3 amigos de Jó e vê que os 3 amigos de Jó são mais velhos que ele, são pessoas com mais idade. E aí Eliú pega e diz, eu tinha ficado aqui calado porque eu não achei certo, eu sendo mais novo, eu abri a boca antes de vocês. E aí Eliú continua, eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso eu tive receio e eu não ousei dizer-lhes o que eu sei. O que Eliú está querendo dizer eu respeito as pessoas que têm mais idade do que eu não abri a boca por causa disso, até agora. Então, meus irmãos, mais um detalhe que a gente aprende, além de Eliú ter um senso de justiça dentro de si, Eliú tem respeito pelo próximo. Ele tem respeito também pelas pessoas que têm mais idade que ele. Ele tem uma atitude de humildade diante dos outros. Porém, vamos dar uma olhadinha no próximo slide, Eliú fala, não são só os mais velhos os sábios, não só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escute-me, também vou dizer o que sei. O que Eliú está dizendo até o momento eu fiquei calado, porque eu acho que eu tenho que respeitar vocês têm mais idade do que eu, mas assim, não é somente gente que viveu mais que sabe das coisas, eu também sei, eu também posso falar o que eu sei, então eu peço, me escutem agora, porque eu vou falar. Então a gente vai olhar agora, meus irmãos, o discurso de Eliú. E aí é interessante, vamos ver aqui o próximo slide, qual é a fonte de saber do Eliú, né? A gente já viu que um dos amigos de Jó tinha como fonte da sua sabedoria a sua experiência de vida, porque ele tinha vivido muito. Outro amigo de Jó se apoiava nas tradições. E Eliú? Qual é a fonte de conhecimento de Eliú? Olha o que está descrito no slide. Eliú diz assim, na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso, a inspiração de Deus, o faz entendido. Então note que aqui nós vamos apresentar uma questão diferente. Eliú diz assim, você sabe qual é a fonte do meu conhecimento? A fonte do meu conhecimento é a inspiração vinda de Deus. A fonte do conhecimento é o que Deus fala para mim. Então a gente está percebendo nisso que Eliú confessa que o que ele valoriza como fonte de conhecimento não é a tradição, não são os anos de vida, mas a inspiração do Deus Todo-Poderoso. Perfeito? Então, meus irmãos, nós vamos ter uma pessoa que não confia em si mesmo. Nós vamos ter, na figura de Eliú, alguém que está buscando aprender o que Deus fala para ele. E isso é uma lição para a gente. Muitas vezes, a gente vai valorizar o conhecimento dos livros, o conhecimento dos amigos, o conhecimento dos professores, do estudo, da nossa experiência de vida, mas o maior conhecimento que nós devemos valorizar é aquele ministrado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. O próximo slide, ele fala assim, o discurso de Eliú. Bem, nós já apresentamos quem é Eliú, já falamos qual é a fonte de conhecimento que o Eliú valoriza, e agora a gente vai falar sobre o quê? O discurso de Eliú. Vamos ver o que é que Eliú vai dizer para Jó. Como Deus fala? Olha o que o texto diz. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba.
em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Olha o que é que Eliú está dizendo. Eliú diz assim: Jó, tu está dizendo que Deus não está falando, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jó. Deus fala de um jeito ou de outro. E Deus pode falar até mesmo de noite, durante o sono, por meio de visões ou por meio de sonhos. O que é que Eliú está fazendo? Eliú está chamando a atenção de Jó, dizendo assim: Jó, se tu prestar bem atenção, se tu aguçar a tua atenção, se tu pensar bem, tu vai perceber o seguinte, que Deus fala até quando a gente está dormindo. Meus irmãos, isso é profundo demais. Deus fala até quando a gente está dormindo. E aqui é uma lição preciosa para a gente. No dia a dia, a gente às vezes, no corre-corre, né, no meio das nossas dificuldades, a gente pensa assim: eu queria que Deus falasse comigo. E aí, Eliú nos chama a atenção dizendo: olha, presta atenção, porque Deus fala até quando a gente está dormindo. Deus se comunica com o seu povo. É interessante, meus irmãos, isso. Por quê? Porque no tempo de Jó, no tempo da história de Jó, não existia nenhum livro da Bíblia ainda escrito. Então a gente está falando de pessoas que não tinham a Bíblia para estudar. E Eliú tinha experiências com Deus, ao ponto de falar assim para Jó: Jó, Deus fala até quando a gente está dormindo. Para Eliú ter falado isso, meus irmãos, com certeza é porque Eliú já tinha experimentado sopros do vento divino, já tinha experimentado Deus falar com ele, ele já tinha percebido que Deus estava se comunicando com ele por meio de sonho, por meio de evento, de circunstâncias, e é nesse contexto que Eliú quer chamar a atenção de Jó. Ele está dizendo assim: Jó, presta atenção, porque Deus fala, e com certeza Ele está falando contigo. Abre teus ouvidos, vê com cuidado, porque Deus está falando. E aí, veja, que isso que Eliú fala é uma verdade muito grande, e é uma verdade que vale para nós também. Nós precisamos prestar atenção no que Deus fala. E, meus irmãos, você já percebeu que Eliú, apesar de ser jovem, de se dizer jovem, ele tem um conhecimento vindo de Deus. Com certeza, Eliú não acertou tudo. Tanto é que Eliú era mais um que achava que Jó tinha pecado. E Jó não tinha pecado. Jó era um homem justo. Jó era um homem íntegro, reconhecido por Deus como alguém temente a Deus e que foge do mal. Mas Eliú, no ensino dele, vai ter muita sabedoria. E a nossa aula de hoje é para a gente aprender a sabedoria que tem nesse discurso de Eliú. E aí vamos dar mais uma olhadinha em outro ponto. Olha só que pérola que Eliú traz para nossas vidas. Eliú fala: ele, Deus, pode falar aos ouvidos deles, dos homens, e aterrorizar os homens com advertência, para fazer medo, para torturar? Não. Olha o que Eliú fala, que Deus pode falar aos ouvidos dos homens para causar medo nos homens, mas para quê? Para, com advertências, prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e da sua vida da espada. Olha o que Eliú está falando. Ele fala assim: Jó, com certeza, Deus chega ao ponto de, às vezes, falar coisas aterrorizantes ao ouvido do homem, ou seja, causar medo ao homem. Mas não é porque Deus seja mau, não. É porque Ele está querendo que o homem pare de errar, que o homem reavalie a sua vida. Nas palavras de Eliú, Eliú diz: para prevenir o homem das suas más ações e para livrá-lo do orgulho. Então a gente percebe no ensino de Eliú está pensando que Jó possivelmente pecou, mas olha como Eliú, para apresentar
conversa, discurso com Jó, Eliú apresenta um ensino até interessante. Ele fala uma coisa que é totalmente verdade, que Deus não está ali para amedrontar e fazer medo às pessoas por nada, que para Deus fazer isso, ele tem um propósito bom, e o propósito de Deus é impedir que a gente se mate, que a gente caia na espada, é para fazer a gente abandonar as más ações, é para a gente não cair no orgulho. Note, o que Eliú está fazendo é discursando em defesa da pessoa de Deus, que age com amor, que age com justiça, e isso é a mais pura verdade. E aí, olha o outro ponto do discurso de Eliú. Havendo, porém, meus irmãos, isso é muito profundo, preste atenção. Nós estamos no Antigo Testamento, não tem nenhum livro da Bíblia ainda escrito nesse tempo. Olha o que Eliú vai falar. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. A seu respeito. Gente, presta atenção. Anjo é o mensageiro de Deus. Olha o que ele está dizendo. Olha, às vezes chega um mensageiro de Deus ao lado do homem. E esse mensageiro de Deus, essa pessoa que traz a mensagem de Deus, é isso que ele está dizendo. Às vezes chega uma pessoa que traz a mensagem de Deus, um mensageiro espiritual que traz a mensagem de Deus. Ele chega ao lado do homem. E o que é que ele faz, Tarcísio? Eliú diz que esse mensageiro de Deus é um mediador. É um intercessor, é alguém que é tipo assim, é um mediador em mil, ou seja, é alguém único, é alguém incomparável, é um mediador, alguém que intercede e é incomparável. E ele chega no ouvido do homem e faz o quê? Ele chega ao ouvido do homem e fala a verdade para o homem. É aquela pessoa que diz assim, você está certo quando fez isso certo, você está errado quando fez isso errado, porque esse mediador fala a verdade. E aqui eu quero te fazer a pergunta. Gente, quem é na Bíblia que é intercessor e mediador entre Deus e os homens? Só tem um. No Novo Testamento é revelado que só há um que pode mediar entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Isso é fabuloso. E isso é incrível. Por que, Tarcísio? Porque lá no Antigo Testamento, muito antes de Moisés, muito antes do Pacto do Sinai, do livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, quando não tinha nenhum livro da Bíblia escrito ainda, Eliú, um jovem, fala que ele recebeu o conhecimento do céu, pelo Espírito de Deus, que existe um mensageiro, um portador da palavra de Deus, espiritual, que chega, que é mediador, ou seja, que intercede por nós. E esse intercessor, ele ministra a verdade aos nossos ouvidos, falando o que é certo, falando a verdade. É o Senhor Jesus, meus irmãos. E aqui vamos dar uma olhadinha no texto, que vai ficar mais claro ainda que está falando de Jesus. Olha o texto em negrito que está dizendo, para ser-lhe favorável e dizer, olha o que esse intercessor fala, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele, então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele se rejuvenesce. O que Eliú está dizendo é, esse intercessor, ele intercede junto a Deus, chega para o Pai e diz assim, Deus, Pai, eu tenho um resgate, eu tenho como perdoar o pecado dessa vida. Eu tenho como livrar essa vida da condenação. Olha que linguagem bíblica que fala do sacrifício de Jesus. Porque Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós, junto ao Pai. No Novo Testamento diz que nós temos um sacerdote, um advogado à direita do Pai, intercedendo pela gente. E aí Eliú, lá no Antigo Testamento, vai dizer o quê? Vai dizer assim, eu vou ler de novo. Olha, esse mediador, ele fala para Deus, poupa essa vida, Pai, de descer a cova, encontrei resgate para ele. Eu, Jesus, consegui uma forma de resgatar essa vida. Eu, Jesus, paguei um preço para salvar essa vida do seu pecado. Gente, isso é um texto do Antigo Testamento,
saindo da voz de Eliú, que claramente fala de Jesus. Vamos ler o texto completo e a gente vai ver que é alguém que é mensageiro de Deus e Jesus é o portador da palavra de Deus. É alguém que é mediador e Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É alguém que fala ao homem o que é certo e a Bíblia diz que a palavra de Jesus é a verdade. E é alguém que chega para o Pai, intercede e diz, poupa ele, não condena ele, porque eu tenho um resgate por essa vida. É Jesus. Meus irmãos, vamos ler e vamos perceber como é Jesus que Eliú está falando. Havendo, porém, um anjo, um mensageiro de Deus ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável, e dizer para Deus, poupa-o de descer a cova, poupa esse pecador de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e ele se rejuvenesce. O que Eliú está dizendo aqui? Quando Jesus intercede pela gente, quando esse mediador, Eliú não fala que é o nome de Jesus, Eliú nem tem a revelação ainda plena de quem Jesus é, mas na sua interação com Deus, Eliú sabe que há um mediador, e sabe que esse mediador tem um resgate por nós pecadores, e sabe que quando esse mediador intercede pela gente, aquela pessoa que está toda quebrada, morrendo, só pele e osso, que está sendo derrotada pelo seu pecado, Eliú diz assim, olha, quando o intercessor fala com o Pai, tu sabe o que é que acontece? Aquela pessoa se renova, ele volta a ser como criança, ele se rejuvenesce. Isso é Eliú falando da obra de Cristo em nossas vidas. E mais uma vez eu digo, meus irmãos, não tinha Bíblia naquela época. Como é que Eliú sabe disso? Como é que Eliú tem essa revelação? A gente já viu hoje que Eliú, quando foi falar com Jó, uma das primeiras coisas que ele disse é o quê? Que o conhecimento está na inspiração do Deus Todo-Poderoso. E aí Eliú diz assim, Jó, Deus fala com a gente até dormindo. Pelo jeito, meus irmãos, é verdade que Eliú conhecia Deus, de ter uma relação com Deus e de receber revelações de Deus. E Eliú chega a dizer, né? Deus fala até dormindo, então devia ser porque Eliú ouvia também Deus falar. Deus se comunicava com Eliú. Tarcísio, estou achando que esse Eliú era melhor que Jó. Meus irmãos, não era. Porque se você olhar para Eliú e dizer assim, cara, esse Eliú, ele é íntimo com Deus, viu? Esse Eliú recebe revelação do alto. Esse Eliú é homem de Deus. Mas note, quando Deus foi falar com Satanás, ele não disse que Eliú era o grande homem de Deus. Quando Deus foi falar com Satanás, ele disse assim, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, não há ninguém semelhante a ele na terra. Meus irmãos, se a gente olhando agora para Eliú, a gente diz assim, um homem de Deus que tem revelação de Deus. Eu queria que você imaginasse então, quem era Jó? Um homem que Deus dizia, não há ninguém semelhante. Gente, Jó era tão justo, era tão dedicado a Deus, era tão temente a Deus, que mesmo quando Deus olhava o mundo todo, inclusive Eliú, Deus dizia assim, não, ninguém é semelhante a Jó. Então a gente tem que ter muito respeito pela vida de Jó. É claro que a gente também tem que reconhecer as experiências de Eliú. E aí, continuando no texto do Redentor, olha o que Eliú fala mais sobre Jesus. Ele, o pecador, ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele, o pecador, vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele, Deus, não me deu o que eu merecia. Meu irmão, olha o entendimento de Eliú. Eliú primeiro fala claramente de um mediador que intercede junto ao Pai e que apresenta resgate pelos nossos pecados, que claramente é Jesus. E aí Eliú fala assim, que o pecador
com a intercessão desse mediador, ele olha o rosto de Deus e dá gritos de alegria. Meu irmão, isso é experiência de salvação. Isso é revelação de pessoa sendo redimida. Isso é pessoa tendo relação com Deus. Ou o que Eliú diz, a pessoa vai olhar Deus e vai dar gritos de alegria. É gente sendo restaurada. O que Eliú está falando é da obra de salvação de Jesus. O que Eliú está falando é de Jesus fazendo a gente ter uma relação viva com o nosso Deus, com o nosso Pai. E aí Eliú diz que o pecador, depois que ele está ali dando gritos de alegria, olhando para Deus, ele fala assim: olha, eu pequei. Eu torci o que era certo, né? Eu errei, eu sei. Mas Deus não me deu o que eu merecia. Sabe por que Deus não nos deu a condenação que a gente merecia? Porque Jesus ofereceu um resgate pelas nossas vidas. E é impressionante que Eliú, há milhares de anos atrás, que viveu antes de Moisés, que não existia nenhum livro ainda do Antigo Testamento, ele tenha tido revelações dessa obra, de que hoje nós sabemos, seria feita e já foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui, meus irmãos, continuando, olha o que Eliú vai falar mais de Deus. Eliú vai dizer assim para Jó: Jó, Deus é justo. Olha o que Eliú fala: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Que testemunho belíssimo de Deus, gente. Algumas vezes, Jó estava assim: pai, Deus está irado, Deus está me tratando mal, eu sou inocente. E aí, Eliú, claro, ele vai estar errado porque pensa que Jó está em pecado. Jó não estava. Mas há no coração de Eliú, muito claramente, não é o intuito exatamente de condenar Jó, mas é o intuito de quê? De defender Deus. Porque Eliú não fica dizendo: Jó, você é pecador, como os 3 amigos de Jó, que pecaram muito por causa disso. Eliú fala assim para Jó: Jó, Deus é justo, Deus não faz injustiça, o Senhor é perfeito, o Senhor é reto. E nós sabemos que o próprio Jó reconhece que Deus é justo e perfeito. Ainda que no meio da sua dor, ele talvez tenha falado alguma coisa que às vezes parece que tem alguma dúvida, mas logo depois Jó já está falando que Deus é justo, que Deus é perfeito. Mas o que é interessante para a gente é ver Eliú falando que Deus é justo. Que homem, que consciência de quem é a pessoa de Deus. E aí, olha outro texto. Eliú falando de Deus. Ele, Deus, retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. O que Eliú está dizendo é dizendo assim: Jó, se Deus castigou alguém, se Deus castigar alguém, esteja certo. Deus não faz algo contra alguém se a pessoa não merecer. Nós sabemos que não era Deus que estava maltratando Jó. Até porque Jó não merecia isso. Jó não era perfeito, mas Jó era um homem de Deus. Jó estava caminhando em santidade diante de Deus. Mas o que Eliú está falando não é dizendo assim: Jó, eu sei que você é pecador. O que Eliú está dizendo é: Deus nunca faz maldade com ninguém. Se Deus agir contra alguém, o que ele está fazendo é justo e é porque essa pessoa merece. O que Eliú está fazendo é defendendo a pessoa de Deus. Muitas vezes, gente, no nosso dia a dia, quando a gente sofre, às vezes é uma perda de emprego, às vezes é o falecimento de uma pessoa que a gente ama, de um ente querido, às vezes a gente está doente, e aí às vezes vem uma revolta no coração e a gente fica assim: Deus, por que tu está fazendo isso por mim? Meu irmão, Jó tinha vários problemas de saúde, só pele e osso, coçando as feridas com caco de telha, com mau hálito, abandonado pelos amigos. O semblante dele estava tão acabado que os amigos não reconheciam o rosto de Jó. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o patrimônio, e mesmo assim Jó fica pacientemente dizendo: o meu Redentor vive.
vai chegar uma hora que Deus vai vir me restaurar. Porque eu sei que Deus é justo. Note o pensamento de Jó. Jó, gente, é um exemplo incrível de homem que evita o mal e teme a Deus. Ninguém, eu tenho até dificuldade de imaginar, eu acho que nem Pedro, nem o apóstolo Paulo sofreram como Jó, porque o sofrimento de Jó foi muito intenso. E aqui a gente vê o ensino de Eliú. Deus é justo. Continuando mais um pouquinho para frente, Eliú vai dizer assim, Deus é também imparcial. Tarcísio, Eliú defende que Deus é imparcial? Defende. Olha só o que ele fala. Não é verdade que ele, Deus, não é verdade que ele, Deus, não mostra parcialidade a favor dos príncipes. Olha o que Jó está falando. Não é verdade que Deus não mostra parcialidade a favor dos príncipes. O que o Eliú está falando é Deus não mostra parcialidade em favor dos príncipes. É príncipe? É da família real? É gente importante? É gente poderosa? Olha o que Eliú diz. Pois Deus não é parcial. Deus não se intimida diante do poder dessas pessoas. Deus não passa pano para eles. E aí Eliú continua. E Deus não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras da sua mão. Olha o que Eliú está perguntando. Ei, Jó, deixa eu te falar uma pergunta. Não é verdade? Deus não é parcial a favor de quem tem poder. Deus não protege o rico em prejuízo do pobre. Deus trata todo mundo igual, porque todo mundo é obra da sua mão. Olha o que Eliú, gente, está falando. Ele está reconhecendo que Deus é o criador de tudo e ele está dizendo que Deus é imparcial, Deus é justo. Deus não olha para o poder, para o príncipe. Deus não olha para a riqueza, para o rico. E Deus nunca vai prejudicar o pobre por causa de quem tem poder e por causa de quem tem dinheiro. Olha a visão de Eliú sobre Deus. E é mais interessante, eu volto a dizer, que ainda que Eliú esteja falando essas coisas, pensando assim, não, Jó deve ter pecado, porque olha o que está acontecendo com a vida dele. Note como o comportamento de Eliú é diferente dos 3 amigos de Jó, porque o Eliú, em vez de atacar Jó, ele defende a dignidade do próprio Deus vivo. E aí, nisso, Jó está certo, porque Deus é imparcial. E ele não age favorecendo as pessoas ou passando pano por causa que alguém é importante ou porque alguém tem dinheiro, porque, na verdade, diante de Deus, ninguém é importante. Ninguém tem influência, porque somos todos obras das mãos de Deus. Deus é o nosso Criador. E Eliú vai dizer também para Jó, que Deus usa o sofrimento. Olha o que Eliú fala. Mas aos que sofrem, ele, Deus, os livra em meu sofrimento. Em sua aflição, ele, Deus, lhes fala. Olha o que Eliú diz. Até no meio do sofrimento, até por meio do sofrimento, Deus consegue falar com o homem. Olha a visão de Deus que parte de Eliú. Eliú diz assim para Jó, Jó, até por meio do sofrimento, Deus fala se tu prestar atenção. Eliú está dizendo assim, Jó, tu está sofrendo, não está? Está todo mundo vendo que tu está sofrendo. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Até no sofrimento, até pelas aflições que alguém passa, Deus fala. Olha que coisa, que visão incrível Eliú tem de Deus. E aqui a gente também vê outra coisa que Eliú fala sobre Deus. Deus transcende o nosso entendimento. Olha o que Eliú fala. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Gente, por favor, não existia Bíblia naquela época. Milhares de anos atrás, não existia nem o povo judeu ainda. E aí, Eliú reconhece o quê? Reconhece que é impossível contar a idade de Deus, porque Deus é infinito, Deus é eterno. Olha que visão Eliú tem de Deus. E quando eu vejo isso, me vem a pergunta ao coração. Jesus, como é que Eliú sabe tanto sobre Deus? Porque eu, Tarcísio, para aprender sobre Deus, eu leio a Bíblia.
o pastor Ilquias, para aprender sobre Deus, lê a Bíblia. A gente tem a Bíblia. Eliú tinha o quê? Aí, meus irmãos, é aquilo que Eliú diz. Deus coloca um espírito no homem. E a própria inspiração do Deus Todo-Poderoso ensina ao homem. E Eliú, de fato, aprendeu muito sobre Deus. E Eliú diz, até dormindo Deus fala com a gente. E pelo jeito, Eliú andou prestando atenção no que Deus falava. Porque Eliú percebeu que é impossível saber quanto tempo tem Deus de existência. Porque Deus é o eterno eu sou, que não tem começo nem fim. Continuando, olha o que Eliú fala para Jó. Lembre-se de exaltar suas obras, as obras de Deus, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, ou seja, toda a humanidade vê as obras de Deus. De lugares distantes, os homens a contemplam. Eliú, vendo que Jó estava sofrendo e que por causa disso ficava dizendo, cadê o tribunal de Deus para eu chegar lá e apresentar a minha causa? E aí Eliú pega e diz assim, Jó, olha para as obras de Deus e adora ele, porque o Senhor é digno. Perceba como o foco do discurso de Eliú não é acusar Jó. O foco de Eliú é apontar Deus, é dizer, Jó, olha para Deus. Jó, contempla o Senhor. Jó, eu sei que tu está sofrendo, mas olha aqui direitinho como Deus é maravilhoso. Olha como Ele é justo. Olha como Ele é grande. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O sofrimento tem o poder, muitas vezes, de tirar os nossos olhos de Deus. E aqui, eu acho, minha opinião, Tarcísio, se Eliú achava que Jó estava em pecado. E se isso não é certo, e Deus reclamou dos 3 amigos que acusaram Jó, por que Deus não reclamou de Eliú? Na minha opinião, é porque quando a gente lê o discurso de Eliú, a gente vê que o centro do discurso de Eliú não é acusar Jó, não é dizer para Jó, você é pecador, você pecou. O centro do discurso de Eliú é dizer assim, Jó, há um mediador que intercede pelos nossos pecados. E ele apresenta o nosso resgate. Jó, Deus é justo. Jó, Deus é imparcial. Jó, Deus supera o nosso entendimento. Jó, olha para Deus e o adora. Perceba que o discurso de Eliú é centrado em Deus. Meu irmão, no meio do teu sofrimento, aprenda a mesmo assim olhar para Deus. E se eu, Tarcísio, no momento de sofrimento, eu começar a perder de vista quem Deus é, eu começar a perder de vista que Deus é um redentor que me resgata e me salva, restaura-me de forma que eu que estava doente e morrendo, fique como uma criança recém-nascida, rejuvenescida. Se eu começar a perder essa visão, seria ótimo que aparecesse alguém como Eliú, e dissesse assim, Tarcísio, contempla a justiça de Deus. Tarcísio, contempla que Deus é redentor. Tarcísio, vê que o Senhor está acima de tudo e Ele não é parcial e que Ele está atento ao homem. Tarcísio, olha ali para Deus e percebe que até mesmo quando Ele traz sofrimento ao homem, Ele está trazendo para ensinar o homem a deixar o seu orgulho. Ele está trazendo para mostrar ao homem, para ele deixar o seu pecado. Tarcísio, perceba como Deus nos ama, como o Senhor é digno. Sabe por quê? Porque no meio do sofrimento, às vezes, a gente pode precisar de um amigo. Não um que nos condene, como os 3 amigos de Jó, mas alguém que, como Eliú, chegue para nós, ainda que ele não consiga entender porque a gente está sofrendo, e ele diga assim, vamos olhar para Deus? Vamos nos voltar para Deus? E aqui, vamos ver mais um último slide. Gente, nós estamos concluindo a aula. E eu queria, olhando para o discurso de Eliú, um discurso que não foi acusando Jó, mas foi um discurso defendendo Deus e apontando para quem Deus é, apresentar a minha oração dessa aula. Deus, que eu consiga reconhecer a voz do meu Redentor e colocar em prática a sua orientação. Porque em meio do sofrimento, às vezes a gente para de ouvir Deus. E é importante ouvir Deus e seguir a orientação de Deus. Perceber que Deus está ali conosco, no meio do sofrimento.
E Deus, que eu te adore com a minha vida por toda a eternidade, pois o teu amor me salvou. Meus irmãos, essa é a minha oração, que eu aprenda a ouvir Deus, mesmo no meio do sofrimento, que eu consiga ver que Ele é o meu Redentor, que eu consiga perceber que Ele está presente, que Ele é justo, que Ele quer me salvar, e que no meio do sofrimento eu consiga apresentar louvores de adoração, sabendo que o meu Redentor vive. Essa frase, o meu Redentor vive, inclusive, eu sei que o meu Redentor vive, é de Jó. E aí quando eu olho para Eliú, eu digo, que homem, que revelação de Deus. E aí eu penso, gente, Deus disse que Jó é incomparável com todos os outros. Que nível era Jó, meus irmãos? O que é isso? A minha oração é que eu tenha esse coração, que eu consiga ouvir o meu Redentor. E eu convido você a fazer essa oração comigo. Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu sabe quem está sofrendo, Tu sabe aqueles que não estão sofrendo agora, mas eu te peço que no nome de Jesus, mesmo em meu sofrimento, a gente consiga te adorar. Mesmo em meu sofrimento, a gente consiga ouvir o nosso Redentor, Jesus Cristo, e seguir as orientações dele. E que assim a gente te sirva, te ame e te adore. No nome de Jesus, amém. Gente, hoje nós falamos sobre o discurso de Eliú. E na próxima lição, a lição 12, nós vamos estudar o discurso do próprio Deus. Se Eliú falando é uma bênção, imagine quando a gente lê, quando a gente estudar o discurso que Deus fez no livro de Jó. Não perca, Deus te abençoe, no nome de Jesus.